Direto da redação. Mas nós vamos agora ao sul do Espírito Santo, na cidade de Presidente Kennedy, onde há um impasse. A cidade teve as eleições de 2024 anuladas, porque o então prefeito da cidade, Dorley Fontão, ele tentou disputar o terceiro mandato. A Justiça Eleitoral em primeira e segunda instância, também em terceira instância, entendeu que era inválida a tentativa dele, que a legislação não permite isso. E agora a cidade está à espera da marcação de um novo calendário eleitoral. Mas para que o novo calendário eleitoral ele seja definido, a eleição ela seja definida, é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral determine ao TRE do Espírito Santo que marque novas eleições. Então existem alguns entravezinhos, alguns recursos pendentes de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral para que essa questão ela seja definitivamente dirimida em última instância, que é o TSE, para que o TSE então determine ao TRE, olha, pode marcar a data da nova eleição. Mas ocorre que hoje é dia 5 de setembro. E até o presente momento o TSE não definiu isso ainda, né? E a pauta que nós estávamos olhando do TSE, até pelo menos o dia 18 de setembro, dia 20 de setembro, isso não está em pauta. O TSE não marcou essa pauta ainda. Se isso não ocorrer até agora, o final de setembro, se não for definido, dificilmente essa eleição em Presidente Kennedy ela vai ocorrer este ano. Por uma razão muito simples. Até o TSE definir isso, comunicar isso ao TRE, o TRE marcar uma nova data, aí nós vamos chegar a saber o quê? A dezembro. Dia 15 de dezembro, 19 de dezembro, começa o recesso no judiciário. E só volta no ano seguinte, depois do carnaval. Então, se isso não for feito, se não for definido esse calendário agora, até o final de setembro, essa eleição extemporânea em Presidente Kennedy, ela não vai ocorrer no ano de 2025. E até o presente momento, essa eleição de Presidente Kennedy, ela tem um vencedor. O prefeito que está governando a cidade é o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Júnior de Gromobol, do PSB, esse aí. Ele está interinamente até que se marque nova eleição. Mas quem é o grande vencedor dessa balbúrdia, dessa situação? O ex-prefeito Dorley Fontão. O Dorley Fontão tentou emplacar o terceiro mandato. Olha ele plantando abóbora aí. Ele não conseguiu emplacar o terceiro mandato, mas ele conseguiu fazer uma conjuntura, estabelecer uma conjuntura ali, de forma que o seu preposto, Júnior de Gromobol, estivesse comandando a cidade. Então, em tese, ele é a mão invisível que ainda comanda a cidade. E quem são os responsáveis por essa balbúrdia, por esse tumulto institucional que já roubou um ano da população de Presidente Kennedy? Um rombo de 545 milhões nas contas públicas, um ano perdido de 2025 na cidade. O governador Renato Casagrande, que está aí na foto ao lado de Dorley Fontão, ele sabendo que Dorley era inelegível, ele foi lá para a cidade apoiar Dorley Fontão, pedir a pessoa para votar em Dorley Fontão, porque voto de Dorley Fontão seria válido, né, o Casagrande? Você já foi legislador, já foi deputado e governador de um estado. Como é que se presta um papel desse, eu não sei. Como é que se presta a isso, eu não sei. Mas tudo bem, foi lá e fez. Tá aí o Dorley Fontão eleito, eleições anuladas. A cidade está há um ano perdido por conta disso. Aí tá o Nunes Marques, que é o relator do processo lá no TSE, que é o relator desse processo aí, que já votou contra, já disse que é ilegal, que o Dorley não tem que tomar posse, não tem que ter novas eleições na cidade. A eleição foi inválida. Falta, portanto, marcar calendário. Essa é a matéria do jornal Diário da Guanabara que tem feito. Esse é o Diário da Guanabara, não é isso? Tem feito um excelente trabalho de cobertura em Presidente Kennedy, com uma série de reportagens. Vai estar chegando aí o próximo capítulo, mostrando como essa cidade está sendo surrupiada, está sendo seus recursos surrupiados nos últimos anos. E essa instabilidade só coopera com isso, só
só contribui para isso. E o Marcelo Santos, que é um outro personagem, que você mostrou aí agora a foto dele aí, entre Dorley e a esposa de Dorley. Esse aí é o Júnior de Globombol e o Dorley. Tem o Marcelo Santos, tá ele, a esposa do Dorley. Aí, esse aí é o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que também é um dos responsáveis por essa situação. Mas esses dois personagens, Marcelo Santos e Casagrande, eles têm uma disposição muito especial para provocar esse tumulto em Presidente Kennedy. Porque o sul do Espírito Santo é muito rico, a população muito pobre, mas muito rico, por conta de royalties de petróleo, participação especial. E essas pessoas, seja por meio de empréstimo financeiro que o governo do estado faz em relação a Presidente Kennedy, tomando o dinheiro da cidade para obras, ou por meio de empresas que estão atuando aí, que seriam protegidas do andar de cima e que levam todos, sugam tudo, é um aspirador de pó, que sugam todos os recursos de Presidente Kennedy. Então essas pessoas, elas têm, todas elas, seja por meio de amigos, seja por meio de compadrios, elas têm uma predisposição muito especial para deixar a cidade nesse estágio em que está. Mas eleições esse ano em Presidente Kennedy, não sonhe com esse calendário esse ano, eu não sonharia. Porque eu diria que se até o final de setembro o Tribunal Superior não definir essa situação aí na cidade, não definir que o TRE deve marcar data de novas eleições, assim, dificilmente isso vai ocorrer esse ano. Então é mais um ano de mandato 2025 que Dorley tem na cidade. Portanto, ele é o grande vencedor ainda desse pleito que está estabelecido aí na cidade. E por que o TSE, aí vai aqui uma observação, posterga tomar essa decisão em relação ao Presidente Kennedy? Me desculpe, mas eu não sei quem é o advogado que está atuando nesse processo, mas está faltando ímpeto, de repente, do advogado. O advogado tem que bater lá na porta de Cássio Nunes e falar, olha aqui, o que está acontecendo? Que a gente quer entender por que a demora aí, o que está acontecendo, que a cidade está ingovernável, a cidade está quebrada. Eles já dilapidaram o orçamento da cidade, o rombo já é de 545 milhões. Está faltando de pirona, as crianças estão comendo lavagem em escola pública. A cidade não tem nada. Os escândalos na cidade, as obras que a cidade não tem, contratou um monte de coisa que agora vai ter que desfazer, porque não tem como pagar, empenhou o que não deveria ser empenhado, porque não tinha. Abusaram da sorte. Foram com muita volúpia, com muito ímpeto, com muita fome sobre o pote e devoraram tudo. E o senhor vai ficar até quando com esse processo? Não despacha, não decide esse processo. É o quê? É o gabinete que está retardando, mandar para o senhor? De onde está o problema? E se não resolver no TSE, vai para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Advogado tem que advogar e não pode ter melindres, não pode ter medo. Ai, eu não vou fazer isso, não posso perturbar o magistrado. Não, seja advogado, cacete. Vá lá com ímpeto, vá com faça honrar sua carteira do AB. Caramba, chega lá, olha, seu doutor, sou advogado aqui. E eu preciso entender o que está acontecendo. Houve algum problema? Quebrou aqui o computador? Algum hacker levou aqui o processo? Não vai ter eleição esse ano? Isso não vai entrar em pauta? A pauta está assoberbada? Porque também pode ser isso. De repente a pauta está tão assoberbada porque não julga. Mas advogado tem que saber. E não é só papel, o advogado ir lá, protocolar, mandar papelzinho. Não, vai lá também. Vai lá ao vivo e a cores. E vai pro CNJ. Porque aí sim vai se definir. Do contrário, vai ficar todo mundo de braços cruzados e se bobear, vai juntar calendário com eleição de governador, com eleição de todos. Se deixar, Presidente Kennedy é uma cidade pequenininha, uma gotinha no oceano. No Brasil são 5.000 e poucos municípios. Nesse momento, o número de processos que tem no Tribunal Superior Eleitoral é muito grande. Em tese, esse processo deveria estar julgado até novembro. Deveria estar julgado já até novembro deste ano. É o prazo limite para se julgar esse processo lá no TSE.
Mas se julgar em novembro, aí, portanto, nós vamos ter eleição extemporânea só no ano que vem. Se não entrar advogado firme nesse processo, me desculpe, vai retardar, vai ficar para prorrogação, para os 45 minutos ou 50 minutos da prorrogação.